Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia e do teu amor, entregamos em rogativa os motivos e os propósitos que aqui nos trouxeram. Tu sabes muito mais do que nós, amado Cristo, das nossas necessidades. Pois conheces, Senhor, o nosso passado, enxerga o nosso presente e tens a sabedoria do futuro. Por misericórdia, Senhor, derramai tua luz nesta casa que nos acolhe. Permita, Senhor, que teus benfeitores amigos aqui estejam e que possa acolher encarnados e desencarnados, e de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz, o teu amor. Estender essa sublime energia ao lar, à família, aos familiares e a todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a cada um de nós estejam. Até mesmo, Senhor, rogamos por aqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores. A este, Senhor, se o mal fizemos, pedimos a oportunidade da reparação. Se o mal já foi nos feito, a humildade e a coragem do perdão. Abençoai, Jesus, os trabalhadores desta Casa Santa. Somos aprendizes do teu Evangelho, servos dos teus servos. Dai-nos, Senhor, a luz para espelhar a tua imagem e sempre fazer a tua santa vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Cubra de bênçãos todos aqueles que de alguma forma contribuíram, auxiliaram para que este alimento chegasse às nossas mãos. E que este alimento, mais do que saciar o nosso corpo físico, possa alimentar nossa alma. Estenda tuas mãos santas, se assim, Senhor, seja da tua vontade, neste caderno de prece. E em cada nome que aqui se encontra, aonde estiverem, que um anjo amigo possa envolvê-los na tua santa energia do despertar e fortalecê-los a buscar teus caminhos na religião que acreditarem e mais aquela, Senhor, que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. As águas aqui trazidas em cada recipiente, estenda tuas mãos e permita, Senhor, que os espíritos conhecedores das ervas medicinais da natureza possam extrair as essências medicamentosas e, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão, serem colocados os medicamentos necessários para transformar estas simples águas em remédios fluídicos. Assim como transformastes a água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, estas águas no precioso remédio. E ao ingerir, ao passarem suas dores ou feridas, possam assim os irmãos serem curados, aliviados das dores físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, que tuas bênçãos santas e sagradas se façam na colônia Santa Marta. Colônia de expurgo, expiação, provação. E encarnados e desencarnados sintam a tua santa energia e transforme a dor em esperança. Nos hospitais, nas creches, abrigos, asilos, orfanatos, manicômios, presídios, esteja a tua santa presença, na forma da mais pura reflexão e transformação nos corações. Aos companheiros irmãos que sofrem dementados pelas ruas, os viciados, translocados, abandonados pela sociedade, mas nunca esquecida por ti, que um anjo amigo as ampare, proteja e ilumine. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Senhor, que professarem cultos e credos diferentes do nosso, sejam, Senhor, abençoados por teu amor. E que um dia possamos compreender que estamos no mesmo barco, que somos irmãos e que somos filhos do mesmo Pai. E assim, possamos auxiliar-nos mutuamente através da caridade e viver a fraternidade santa do amor. Amado Cristo, abençoe nosso país querido, esta preciosa nação, que é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, que possa pulsar as tuas verdades de amor, Senhor, nessa nação. E o anjo Ismael, protetor e guardião desta nação abençoada, designado por ti a nos conduzir às paragens
da regeneração, possa abrir tuas asas protetoras e abençoar os governantes de boa vontade, honestos, e iluminar a humanidade sofrida, Senhor, nos teus caminhos. E estas energias santas sejam estendidas a toda a humanidade, amado Cristo. E assim, Jesus amado, possa a humanidade acalmar os corações e viver as verdades eternas e celestiais, tão bem ensinadas, exemplificadas e vivenciadas por ti, Senhor Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, em nossa humilde casa de Jesus Cristo. Não há outro motivo e outro propósito a não ser Jesus nesta casa. Porque Ele é o único caminho. Não há outro caminho. Lembrando o pai da psicanálise, ele disse que o mundo sofreria, mas não era por causa das maravilhas, por falta de maravilhas. Presta atenção. O mundo sofreria, não era por falta de maravilhas, mas por falta de encanto. Olha que extraordinária a advertência. E nós, muitos não acreditam nisso, muitos não creem nisso, muitos fecham os olhos para não ver. Muitos tapam os ouvidos para não escutar, pois que não querem compreender. Pois se compreenderem, terão que fazer transformações em suas vidas, em seus hábitos. A grande massa da humanidade não querem isso. Mas fingir que não vê, tapar os ouvidos para não escutar, e fazer de conta que não compreende, isso não dá o antídoto da dor e do sofrimento. E nós estamos vendo. A cada dia a individualidade humana sofrendo um tanto no seu canto. Cada um defendendo as suas alucinações em teorias que não baseiam em alicerces firmes, mas apenas em vontades pessoais. Vivemos uma psicose coletiva, não declarada. Porque a psicose coletiva, ela não é enxergada, ela é sentida. Não é a primeira vez. E o homem ávido de ser feliz destrói a si mesmo no mundo das ilusões. Ai daquele que corta o cabelo bonitinho hoje. Ai daquele que tem valores. Eu levei quase 30 anos para aprender a viver na face da terra. E aí comecei a aprender a viver. E agora compreendi que eu perdi o rumo. Não sei viver mais. Por quê? Porque eu sou literal. Compreende o que é ser literal? Literal é o seguinte, essa lâmpada queimou. Rony, você troca essa lâmpada para mim, por favor? Hoje as pessoas não falam assim. Rony, a lâmpada queimou. Rony olha para ela e fala, nossa. Falar nisso, lá tem duas lâmpadas, uma lâmpada queimada. A lâmpada queimou. Nossa. Amanhã, a lâmpada queimada continua lá. Entende isso? O mundo está vivendo, então, nesse disfarce ilusório. Olhem,
Isso vai dar uma consequência séria. Vamos fazer uma caminhada e ler a Bíblia Sagrada para entender tudo o que nós estamos vivenciando no hoje. Mas antes de ler a sublime mensagem na Bíblia Sagrada, porque isso não é novo, está aqui, vamos lembrar que isso já aconteceu muitas vezes na Terra. Quando os potentados de Roma invadiram Jerusalém e queriam abarcar o mundo com seus tentáculos e personalidades escravatórias, aproveitando das nações e dos povos, abarcaram Israel e queria lá dominar o velho continente, porque lá é o berço sagrado das histórias da humanidade. E inverteram, assim, as personalidades através de décadas. Sabiam que viria um Messias, porque estavam na Escritura Sagrada. E fizeram tudo para erradicar a vinda dos Messias. Até a insanidade de matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Todas as crianças abaixo de 2 anos foram mortas, porque elas representavam o inimigo das ilusões dos potentados. Representava a verdade e iriam destruir os alicerces sagrados, erigidos nos coliseus, erigidos nas imagens perversas da Grécia e nos banquetes e orgias daqueles que acreditavam serem os iluminados, os escolhidos de Deus, representantes de Deus. Veio Jesus Cristo. Compreenderam? Pois eles esperavam de outra forma, mas veio Jesus em um estábulo, filho de uma mulher virgem, de um homem que não a havia tocado. Tentaram incendiar na mente dele que ela a havia traído. Mas o anjo apareceu para ele e disse: confia, José. Ela é santa, tem uma missão. E assim, entre trancos e barrancos, sobreviveram. E Cristo, Jesus cresceu. Mas nesse interim preparavam e estavam preparando, foram todos os pensadores, filósofos, religiosos, conhecedores das Escrituras, para a região, para fomentar novas formas de pensamento, para não crer naquilo que o Messias traria. E ali culminou-se essa psicose de loucura coletiva naquele tribunal nefasto, aonde aquele governante indiferente lavou as mãos e mandou o povo escolher entre Jesus Cristo e o sanguinário assassino Barrabás. E o povo, histérico, porque já tinham sido incendiados em suas mentes, uma técnica que nós estamos vivendo hoje. E agora eu vou falar sobre ela. E aí, um grita: crucifiquem Jesus. Outro grita: 50. No meio de 5.000. Gritava em pontos estratégicos. A turba foi crescendo. Todos gritavam. Menos aqueles que acompanhavam Jesus nas suas caminhadas, os apóstolos. Mas eles fingiram que não eram com ele, que não conhecia aquele que estava lá. E assim, inverteram a forma que as pessoas estavam olhando, mas não estavam vendo. Escutando, mas não estavam compreendendo. Porque eles viam o que os potentados queriam que eles vissem. O merecimento de um assassino que há poucas semanas atrás havia assassinado uma caravana, a mãe e os filhos. E havia roubado uma caravana que iria para a cidade de Israel. Eles fechavam os olhos. Sabiam disso, mas não conseguiam entender. Por quê? Porque foram trabalhados em suas consciências para que seu lóbulo frontal não entendessem a realidade, que aceitassem a ilusão. Como? Através de uma
interferência assídua de mentiras, passando medo. E as pessoas, com medo, perdem sua capacidade cognitiva da realidade, da verdade. E aí, a turba pediu: crucifiquem o Nazareno. Entende? Passaram-se, caminharam-se entre trevas, verdades, luzes, traições, o mundo caminhou. A França estava no século XV, o auge de Joana d'Arc. Os conventos estavam lotados, as mulheres se alistavam para serem fleiras, porque o exemplo de Joana d'Arc atraiu as mulheres francesas com a sua determinação, luta, verdade e a potencialidade. O clero estava ali, já abalado. Os conventos estavam cheios de mulheres alistadas, fleiras. E aí, os conventos eram administrados pelos bispos, padres e a hierarquia da igreja romana. E aí era uma pressão muito grande sobre as fleiras para que elas não aguentassem serem fleiras, que elas voltassem para casa para serem parideiras, submissas, trabalhadoras, ajudar os homens a ser mais dois braços, a dar os tributos ao governante, aos impostos. Mas elas, as mulheres, descobriram que ser fleira era uma dádiva, vocação no coração, e era libertação, pois assim elas estavam livres. E eram proibidas de conversar nos conventos. Em 1530, aproximadamente, uma fleira, com vontade de falar algo, conversar, mas não podia, porque se falasse, era castigada com açoites, era escravizada com água fria 24 horas por dia, era amarrada no centro do convento, e assim era colocada a fazer todos os trabalhos pesados, até mesmo a cozinhar sozinha para 500 mulheres, para 500 pessoas. Cozinhar, preparar, lavar, depois de tudo organizar a cozinha. E aí, uma manhã, uma bela manhã, uma fleira passou perto da outra e disse: miau, miau. Um miado de um gato. A outra, na hora, não entendeu, mas passou novamente, ela, miau. A outra olhou para ela e, miau. Era proibido conversar, mas não era proibido miar. Elas descobriram ali uma forma de comunicação, libertação daquele silêncio que escravizava e aprisionava, sem causa definida, sem propósito, sem motivo. E assim, esse grupo cresceu. Clins e fleiras começaram. Miau, miau, miau. O dia todo. Passava perto de uma da outra. Miau, a outra, miau. Chamaram o bispo. Está acontecendo uma psicose coletiva, uma loucura. O bispo mandou as 15 para o pátio e desceu os chicotes. Parem de miar. Elas baixaram a cabeça, apanharam. No outro dia, miau, miau, miau. O bispo invocou aquilo que se chama tirar o demônio. Exorcismo. Fizeram todos os tipos de exorcismos naquelas 15 fleiras. Não resolveu. Não, não. Foi crescendo. E chegou-se à alta esfera dos dirigentes do clero. Fizeram tudo, fizemos. Homens de castigo, exorcismo e tantas outras coisas mais. Chame então o batalhão do exército. Foi para lá um batalhão de homens rudes, perversos, maus. Para quê? Fazerem elas calarem. Os homens irados, por quê? Porque muitas das filhas deles tinham ido para o convento. As mulheres livres. Os homens queriam casar, mulher. Queriam serviçais. Elas se tornaram freira. Chegou o comandante, puseram as 15 e disseram: se vocês não pararem de miar, até amanhã, quando raiar o sol, nós as decapitaremos.
E eles ficou lá dentro daquele convento, aquele batalhão armado de violentos, cegos e obedientes soldados. As fileiras se reuniram alegres. Aquela noite foi uma noite de meados. Amanheceu o dia, aquele dia foi amanhecido ao alvorecer do dia, amanheceu com meados. Foram levados para a guilhotina, rodeados de soldados. E aquelas 15 freiras pararam de miar e começaram a cantar hosana nas alturas. E foram perdendo a cabeça uma por uma. As 15 foram decapitadas. Psicose coletiva. Elas estavam erradas. Assim como Jesus Cristo estava errado. Quem estava certo era Barrabás. Quem estava certo era o bispo. Quem estava certo era o perverso comandante daquele batalhão. E guilhotinou uma por uma. As 15 freiras literalmente perderam a cabeça, mas perderam cantando e sorrindo. Pois agora elas não precisavam mais. Elas sabiam que ia morrer, elas passaram a cantar os hinos de louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Andou-se o tempo, entre psicoses aqui, psicoses ali, loucura cá, loucura lá. Chegou-se a 1930. Um homem insignificante, pela condição que ele começou a defender. Ele começou a colocar na cabeça e no entendimento das pessoas que o povo alemão era um povo ariano de raça purificada, que eram altos, loiros e de olhos azuis, sendo que ele era baixo e careca. Coisa que eu não sou mais. E aí, psicólogos, professores, médicos, cientistas, políticos começaram a acreditar naquelas mentiras. E então ali, em 1930, foi promulgado um grandioso tratado que a raça alemã, ariana, era a supremacia da humanidade. E os outros teriam que morrer. Começariam pelos judeus. E depois estenderia-se aos réis mortais de outras raças. E fazendo, através de altos-falantes, de rádios, através de comunicações, 24 horas por dia e de doutrinações mentais, verbais, modificando o vocabulário, modificando o contexto das palavras e dirigindo-se aos outros que não eram arianos e não eram alemães, como raça imunda. As crianças eram educadas desde berço a dizer que ela era a supremacia. As escolas, professores e toda a sociedade passou a crer naquela ilusão mentirosa. E que ele podia tudo, porque ele era a supremacia na face da terra. Os escolhidos dos deuses do Olimpo para reinar sobre o planeta Terra. E eles, então, passaram a formar batalhões de soldados. E quando um jovem adolescente conseguisse segurar em um fuzil, era alistado. As roupas vinham manchadas, algumas com buracos de baionetas, de balas ou fragmentos de bombas. Perguntavam, mas essa roupa está furada? É porque a costureira errou a tesoura. Essa roupa está manchada. É a nova moda. Foi na tinturaria. Mas era o sangue daquele que o antecedeu. Você é escolhido. Você é a supremacia da raça. Mate todos aqueles que não são iguais a você. Não são alemães. E fizeram ali, através dos anos, vocabulários direcionados para aquela supremacia. Trocando o real valor das palavras por outros sentidos, com palavras novas. Foi o maior massacre que a humanidade já viu.
a Segunda Guerra Mundial. Aonde, num contexto mundial, morreram-se 100 milhões de pessoas aproximadamente. 100 milhões de pessoas. Os judeus, no mundo que era aproximadamente 15 milhões, foram reduzidos a 800, 900 mil judeus no mundo. Morrendo de formas violentas. E nós chegamos no dia atual, aonde a psicose coletiva está invadindo nossa vida, nossa alma. Buscarei em Coríntios a mensagem de Paulo. Deus subverte os projetos humanos. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo, pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Preste atenção. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Qual é o sentido da cruz de Jesus hoje? Nenhum. Apenas um símbolo. Não tem valor nenhum para a grande parte da humanidade, que diz ser cristã. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ser cristão metódico hoje é sinônimo de loucura, de ataque. Vá, transforme sua vida. Frequente um centro espírita, assim como o nosso, que vive o Pentateuco do Espiritismo, que vive a pureza e a simplicidade de Jesus. Somos pecadores. Não tenho inteligência, não tenho sabedoria, assim como Paulo aqui disse. Não veio falar palavras de sabedoria, mas apenas pregar a mensagem da cruz. A humanidade busca o Cristo crucificado, nós buscamos o Cristo ressuscitado. Porque o Espiritismo é a libertação da alma. Por que liberta? Porque, primeiro, ele é uma ciência. O que é a ciência? A ciência está encarregada de estudar os fenômenos materiais. Dar condição à razão para entender e compreender o porquê. Não a fé cega. Não acreditar por acreditar. Não crer porque crer. Mas compreender porque crer. E se compreende porque crer, não aceita as coisas erradas. Não modifica seu vocabulário. Não modifica as estruturas, os pilares que sustenta a cruz de Jesus, ressuscitado. E ele continua. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumento deste mundo? Por acaso, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato. Quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Quando Jesus Cristo estava pregando uma multidão à sua volta, sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo. O que haviam dito para ela? Que Jesus Cristo estava louco, havia perdido o juízo. Por que Jesus estava louco? Porque ele estava pregando a tradição e a verdade. Compreende isso?
Jesus estava ali na loucura insana da verdade para o mundo, mas na lucidez para com Deus. Porque quando aquela mulher tinha sido pega em adultério, levaram para ele e diziam: a lei manda apedrejar em praça pública. Quem nos diz isso? Não é que eles queriam cumprir a lei, é que eles queriam achar alguma brecha em Jesus. Jesus olhou e disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ficaram envergonhados. Porque quem julgaria, sendo o próprio também causador? Por ali estavam todos que também cometiam adultério. Só que não tinham sido pegos. Compreendeu a diferença? Então, Jesus era o louco, porque ele trouxe a verdade. Veja só. Deus quer salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Quando ele diz aqui que os judeus pedem sinais aos gregos, pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado. Troque por mim a palavra crucificado por ressuscitado. A Bíblia é católica, ela não vai falar ressuscitado. É apenas uma conotação verbal. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo o seguinte: o mundo caminha a cada dia para a solidão. Dor, sofrimento, ansiedade, preocupações. Quantos medos você tem? Infundados. Quantas crises de pensamentos acelerados? Infundados. Quantas loucuras para nós que somos espíritas, que trabalhamos no aprendizado da ciência, da comprovação das coisas que regem o mundo físico e extrafísico. Porque a ciência não é só para o físico. A ciência já está de mão dadas com o metafísico. Para nós que transformamos a ciência na filosofia. Porque não basta você ter medo de um vírus. Não basta você ter medo de uma bactéria. De você lavar suas mãos 20 vezes, 30 vezes por dia. Não basta você usar uma máscara que te mata mais do que te protege. Porque esta máscara, me perdoe, porque ainda bem que você está com o nariz fora. Porque esta máscara faz você sugar o seu próprio gás carbono. Então bactéria que entra, bactéria que sai, bactéria que entra, bactéria que sai, as suas mesmo. Não basta. Mas necessário fazer o quê? Uma auto-imunização. Através de uma disciplina com o conhecimento científico, fazendo a filosofia no modo de viver. Porque nós vemos as pessoas que são mais aciadas, são as mais frágeis. Porque não tem sistema imunológico protegido. Qualquer pessoa vai lá no Google e diz como é formado os batalhões de exército do corpo humano. Como eles são formados? Vai passar extraordinários slides, vídeos de exércitos de glóbulos, bacilos e de poderosos soldados orgânicos. Quando entra uma bactéria, um vírus, eles pegam, rodeiam ele calmamente, estraçalham eles e passam a transformar aquela bactéria em alimento para ele então. E ele sai fortalecido. E a bactéria ali foi codificada como um aparelho eletrônico de alta precisão
que faz todo o diagnóstico daquela bactéria. E aí o corpo lança para o cérebro, e o cérebro começa a fazer as suas formações químicas. E joga a estrutura dessas informações para que os pré-neurônios transformem nas sinapses os comandos das defesas orgânicas. Está ali a sua vacina. Está lá seu anticorpos. Compreendeu? E além da ciência e filosofia, o espiritismo transforma-se na poderosa consolação, que é a pirâmide com sua vértice apontada para cima. Para Deus, ela é... O espiritismo é a religiosidade. Mas para aqueles que são espírita, que vive ciência, filosofia e espiritualização, são loucos. São tidos como seres de outro mundo. Na verdade, eu sou. Eu não sou da Terra, então eu sou ser de outro mundo. Não é? Ficarei na Terra até quando a minha inferioridade não for vencida pela grandeza da paternidade dos ensinamentos do Criador. Você é índio? Então você é da Terra. Se você não é índio, você é de outro planeta. Está compreendendo? Os terrícolas são os índios, aqui, nascidos. Os aborígenes, nascidos aqui, desse planeta. Compreende? São as suas primeiras encarnações, claro, não é a primeira, são as suas primeiras. Para conviver com raças que já desenvolveram uma capacidade de crescimento e aprendizado em outros orbes e decaíram para este ou subiram para esse. Para poder, então, assim, também ter a condição de aprendizado harmônica. Tudo é igual diante do Criador. E nós estamos vivendo a loucura da psicose coletiva. Aonde a verdade não é mais verdade. Aonde aqueles que falam a verdade não gostariam de entrar em questões políticas, mas nós sabemos. Só aquele que estiver com os olhos fechados. Não estou defendendo, não estou dando opinião. Estou pegando um exemplo atual. Um homem que tem 32 anos de vida pública, não conseguiram achar uma vírgula de erro. Apenas extremas repetições de presunção que ia acontecer algo. Que não acharam uma vírgula de corrupção. Que não acharam nenhuma situação errônea. E foram os 4 anos que a misericórdia divina nos permitiu ser administrado por outro tipo de pessoa numa era da pandemia. Hoje não pode falar. Por que não pode falar? Porque senão vai falar a verdade. E outros que vivem falando mentiras, pregando, que dá até vergonha de escutar. Muitos dizem, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha que ele seja brasileiro. Não que eu. Ele seja brasileiro. E que por cargas d'água, não sei, representam nós brasileiros, tanto aqui dentro como lá fora. Nós estamos vendo inversões de valores. Nós estamos vendo o aparato na corrupção. Nós estamos vendo e estamos achando tudo isso tão normal. Nós estamos vendo o linguajar neutro. Nós estamos vendo mudar o valor das palavras. Para quê? Isso não foi feito em 1930? Isso não foi feito há 2000 e poucos anos atrás com Jesus Cristo? Não cortaram a voz das freiras? Por quê? Mas para modificar não basta só mudar o sentido das palavras. Hoje, às vezes, eu escuto as pessoas conversar. Eu tento buscar entender o que ela está dizendo. Porque são palavras pejorativas, são palavras violentas, são palavras obscenas. Hoje um pai não chama o filho e fala, vem cá meu filho. Ele vem cá, babaca. Hoje uma criança de 5 anos toma remédio controlado porque ela tem déficit de atenção. Eu falo isso não é de hoje. Aos 18 anos atrás fez um tratamento aqui uma criança. Eu acredito que ela hoje deve estar homem adulto, se não tiver casado. Tinha crises de convulsões. Tomava tarja preta. E fazer o tratamento. Fazia tratamento com um afamado psiquiatra, dono de hospital.
dirigente de hospital em Goiânia. Aí, fez um tratamento, 3, 6, 9 semanas. Eu disse, que remédio essa criança toma? Aí ela toma X. Não, essa criança não pode tomar isso. Não, mas ela é imperativa. Meu Deus, ela é uma criança. Ela é uma criança. Você já viu quando um bezerro nasce? Você já viu quando um cavalo nasce? Se nunca viu, só vem para cá. Se quiser ver, o dia que eu só fala, vai nascer, pergunta o meu vizinho ali, tem várias éguas. A hora que um podrinho nasce, ele cai no chão, as pernas bambas. A mãe lambe. É o maior carinho que está dando a ele. Ah, mas amanhã eu não posso amamentar porque meu leite é fraco. Meu leite está infectado. Ah, mas o que eu posso fazer, doutor? Doutor, o que eu posso fazer? Toma esse leite aqui que custa R$300 a latinha. Ah, esse pode? Pode, sim. Algumas porcentagens vai para a conta do médico. Umas viagens no Caribe, umas viagens em Natal, umas viagens em Porto Seguro, Porto de Galinha. Está garantido no final do ano, quando atinge a meta de oferecimento de certos produtos. Aquele bezerro, o cavalinho, o podrinho nasce. Ele fica dando com as pernas. Fica em pé. Dá uma cabeçada no franco da mãe. A mãe dá uma liberada no leite e ele manda o beiço. E chupa. E suga. As perninhas dele vai endurecendo. A mãe já vai andando e ele mamando. A mãe está fazendo isso porque não quer dar leite? Não, está ensinando ele a andar. Ele vai andando. Aí esse bichinho começa a ficar forte. Aí ele começa a correr ao redor da mãe. Logo ele vira um tiro para cima, um tiro para baixo, um tiro para lado. Corre lá, vem cá. Corre lá. Assa aquela vaquinha. Assa aquela égua. Tivesse um psicólogo. Ele dizia, meu filho está louco. Ele está correndo no meio do capim. Tem toco, tem cobra, tem pedra, tem buraco. Ele vai quebrar a patinha, ele vai bater a cabeça. Olha lá, tem garrancho, tem marimbondo. Meu Deus, meu filho vai morrer. Ah, toma esse remédio. Tarja preta. Ele tem TDAH. Acalma ele. Aí o cavalinho toma e fica lá. A mãe, Pronto. São as loucuras insanas que estão colocando em nossas cabeças. Então, o primeiro passo para modificar e transformar não é de um dia para o outro, a psicose coletiva. Passa medo. Coloca medo nas pessoas. Passa medo. Fomos bombardeados por 4 anos. Extremo medo. Ah, eu vi a primeira vez. Quando a mídia, final de 2019, lá pelo mês de setembro, outubro, mostrando a China, uma pequena cidade, que não me lembro o nome, e dizendo que havia sido contaminada por um misterioso vírus, e ele tinha disseminado esse vírus coletivo. E aí mostrou as pessoas em um supermercado. Aí aquela mensagem que iniciaria ali o filme de terror da humanidade. Olha, esse vírus é tão poderoso que ele ataca com tanta intensidade que pessoas caem. E a pessoa caiu na fila do supermercado. Eu nunca vi isso no Covid, mas fez. Eu não sei se foi encenação daquela pessoa lá, naquela cidadezinha, no interior da China, ou se ela deu labirintite, tonteira e caiu. Mas o vírus eu tenho certeza que não foi. Porque ele não derruba assim. Ele vai desgastando as energias da pessoa. E dali para frente foi bombardeando com medo. E inserindo outras informações. E atacando aqueles que tinham as palavras da verdade para não permitir que a humanidade, que a sociedade pudesse cair naquela lábia da psicose coletiva. Mas já estava formado as opiniões, porque elas já vinham sendo trabalhadas há muito tempo. E através do medo. Porque Hitler começou assim, primeiras informações aos intelectuais, depois aqueles que passam informações, depois os meios da comunicação. Invertem as palavras, inverte o teor, a modificação. E aí vieram mudar o nosso linguajar, o nosso português. As palavras já perderam o sentido das palavras. A linguagem neutra. Ah, não precisa você chamar seu pai de pai, chama aí velho. Está compreendendo? E tantas outras gírias que foram modificando. E os loucos são aqueles que chamam, pai, por favor, me ajuda.
Você é doido? Chamando teu pai, teu velho de pai? Tu é careta. Você sai de perto. Aí veio aquela informação do medo. Sai de perto. Isolamento, abandono, solidão. Ah, que isso, estou errado. Ô velho, vem cá, seu carquético. Você me põe no mundo, você é obrigado a me sustentar. Aquele que chamava de pai. Ele ficou com medo. Porque tudo foi inserido. O seu lóbulo frontal não funciona. Seu córtex cerebral está inundado. Sua consciência presente não existe. Quer dominar o presente? Conheça o passado da pessoa. Você conseguirá modificar o futuro. Conheça o presente e você vai ofertar a ela o medo do passado. E você modifica ela. Compreende? As crianças e nós hoje somos escravos de arquivos, de slides. Rápidos, não podem ser demorados. Existem os engenheiros comportamentais que trabalham na Apple, no Google, no YouTube. São legiões de engenheiros comportamentais que trabalham nos arquivos da nossa memória, do comportamento humano, para descobrir as nossas fragilidades e modificá-las através de clichês e informações. Quando você vai comprar um creme dental, você fala para o teu filho comprar o quê? Não, você não fala pasta de dente. Você fala aquela que veio na sua memória de um clichê. Traz um Colinos para mim. Traz um Colgate. Não é? Compreende aí? Daí para frente. Lembram lá daquelas propagandas de cigarro, quando tinha o Arizona, o cigarro mais bem vendido? Ah, poucos aqui acho que lembram. Isso é da minha época. O Arizona era Hollywood, perdão. Arizona era muito forte. Era o Hollywood. Aí apresentava o quê? Um bonachão, montado em um cavalo, correndo as pradarias do Texas, e subia as montanhas, e puxava as rédeas, o cavalo levantava, e ele segurava ali. É um homem, é um bonachão, ele comanda. Ele retirava uma carteira Hollywood, e assim ia. E ali eles puxavam. Nunca vi sair tanta fumaça dentro do pulmão de uma pessoa. E depois, passados alguns anos, o que aconteceu? Mostrava a foto dele numa maca com balão de oxigênio pesando 40, 50 quilos a menos, e só estaria ali. As múmias do Egito estavam muito mais belas do que ele. Só o curioso. Câncer profundo. As imagens mudaram. As propagandas mudaram. Os engenheiros comportamentais foram descobrindo novas fórmulas. Hoje a humanidade é escrava das ilusões. Hoje poucas pessoas têm personalidade. Vou resumir porque o horário já chegou. Seria uma palestra para 6 horas, para que nós pudéssemos compreender a nós mesmos, porque nós estamos inseridos neste processo de psique, essa psicose coletiva. Vou resumir. Fizemos os diagnósticos de todos os problemas. Fizemos uma boa análise das formas. Agora, o antídoto, o medicamento. Só existe 3 caminhos. Você vai ser louco. Você é um doido. Você quer ser doido ou você quer ser um integrante da psicose coletiva? Você que faz a escolha. Existem 3 coisas que te salvam. Primeiro, artes. A única coisa arte que eu sei fazer é travessura. Então não consegui ir para ela. Natureza. Essa é fantástica. Mexer com a terra, plantar árvores, rezar, meditar debaixo de árvores, córrego, tomar banho em águas correntes. Muitas vezes eu falo para a pessoa, toma banho em água corrente, ela pega e abre a torneira. Mas a água é corrente. Ótimo. Pega lá. Os teor químicos daquela água corrente. É? E o infalível, Jesus Cristo, através da obra da caridade. Você será perseguido, atacado, caluniado, chamará de louco. Quando eu adquiri e vim para esta casa, era cada coisa que me aparecia. Um amigo nos Estados Unidos, Geraldo, vem para cá que eu tenho uma colocação aqui, você vai ganhar $5.000 por mês.
Trabalhar das 4 da manhã até as 7h30, 8h30 da manhã. É. Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Você ganha aqui e manda para ir para sustentar obras de caridade. Olha a informação. Olha só a tentação. Entendeu aí? Não, muito bem. Vou ficar por aqui mesmo. Você é um louco. Outros, família minha andava 400 quilômetros. Falava, rapaz, meu irmão, você é doido. Quanto mais se ajuda o infeliz, mais infeliz você fica. Quanto mais pobre se ajuda, mais pobre você será. Eu é mesmo? Falei sim. Até que você está com um pouco de lógica, porque eu estou numa pindaíba lascado. Na época eu não vendia o almoço porque eu não tinha almoço para vender. Eu visitava outros irmãos na hora do almoço. Até hoje, eu não sei porquê, que eu ia só na hora do almoço. Então era ataque de todas as formas. Integrantes de outras lides religiosas chamavam-me de macumbeiro e vinham e colocavam sal na porta do meu portão. O macumbeiro era eu. Um dia eu levantei, mas tinha tanto sal, acho que a Angélica lembra disso. Eu cheguei lá, era uma fileira de sal atravessando a rua para cá, outra para lá e uma no meio do portão. E eu parei, levantei de manhã, olhei e falei, nossa, que tanto de sal. Olhei, a rua atravessada de sal, o portão atravessado de sal. Era um murugundum de sal desse tamanho assim. Eu voltei para dentro, peguei uma pazinha, peguei uma caixa, um balde e peguei o sal. Falei, minha zaquinha vai engordar. Levei tudo para a zaca. Chegava de outra casa espírita que eu trabalhava na sexta-feira, cansado. Naquela época eu administrava áreas mediúnicas em 7 centros espíritas. Trabalhos intensos, semana toda, 7 dias. Tinha centro que era 3 centros por dia. Começava às 6 da manhã, parava às 10 da noite. Eu chegava na sexta-feira, 11 horas da noite. Andava depois de 50 quilômetros, morrendo de fome. Comprava 2 pamonhas para comer, para jantar. Para levantar no outro dia para iniciar os trabalhos nessa casa. Naquela época, alguns aqui lembram, o trabalho era 9 horas da manhã aqui. Essa reunião era sábado, 9 horas da manhã. Juntava irmãos de outra líder religiosa. E começava a gritar, é a casa do inferno, é Satanás que está aí. E não sei o quê. Eu levantava. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, pode rezar o tanto que vocês quiserem. Mas reza mais baixo que eu preciso dormir. Amanhã eu vou trabalhar na caridade. Me xingavam tudo. Eu sacava do meu celular e falava, vou ligar para a polícia. Era um carreirão para cima, gritando o nome daquele que estava lá embaixo, que eu de cima já tinha esquecido. São as loucuras. Então eu sou louco, porque Cristo era louco. Eu vivo Cristo. E quando eu penso nisso, eu falo, eu sou doido mesmo. Porque quando eu assumi essa responsabilidade, nessa casa eu tinha 42 lindos anos. Um homem lindo, sob a minha opinião. Forte, saudável, sob a opinião de muitos e a minha também. Eu poderia pegar meu patrimônio. Comprar uma casa lá na praia de Pajuçara. Lá naquela pequena currutelinha na Paraíba, chamada 50 quilômetros de João Pessoa, chamada Lucenda. Aquela cidadinha interiorana onde eu passei, meu filho passando lá quase 30 dias. Aonde o trabalho mais pesado era bater futebol na praia. Onde a vida corria sob o canto dos pássaros e o vento da maresia. E eu adquiro e ponho meus patrimônios para manter uma obra assistencial para o resto da minha vida. Agora você vai falar, é doido. Né? Compreende isso? É loucura. Mas Cristo foi louco, porque ele viveu a verdade. E nós sabemos que toda a ilusão da matéria vai acabar. E a vida vai continuar. Aí nós veremos quem será o louco. Né? E ele continua. Só para encerrar. Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Quem são vocês? Eu recebi o chamado de Deus. Por quê? Porque um espírito montou na garupa da minha moto e falou, você vai assumir um centro espírita aqui na região. Eu dei uma gargalhada e falei de baixo, só se for, né, companheiro? Ele estava eu aqui. Uma semana depois, já negociando esta casa espírita e toda esta chácara. Compreende isso? Entre vocês não há muitos intelectuais. Aí, ó. Ainda precisa me xingar, né? Não tem intelectual. Nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor,
Isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus. Justiça, santificação e libertação. A fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Justiça, santificação e libertação. É aquele que encontra o caminho de Jesus na verdade. Ele é livre. Entende? Podem calar as fleiras, podem crucificar Jesus, podem querer matar as verdades do mundo, mas as verdades de Cristo são eternas, nunca morrem. Amém? Perdão, que faltou mais de 3 horas de explicação. Perdão porque o tempo também. Alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo? Obrigado, Senhor. E em tuas mãos santas e sagradas nossas vidas entregamos. Faça-nos instrumentos do teu amor a Jesus. Liberta-nos, Senhor, da escravização de nós mesmos. E que a ilusão, Senhor, que ainda trazemos na alma, possa, Senhor, dissipar-se como as brumas de uma manhã com os raios do sol. E que possamos ver, ouvir as tuas verdades e praticá-las, transformando assim a nossa existência. E que a loucura do mundo não nos contamine na forma das ilusões, mas que o mundo nos achar loucos, possamos, como tu mesmo fizeste, Senhor, exemplificar a verdade e viver a verdade na caridade do amor. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre, que assim seja. Agradeço do fundo do coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra o ofendeu. Não é nossa intenção. Não é opinião minha. Se quiseres saber o teor destas mensagens de hoje, vai lá Carl Jung, vai lá em Nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma pincelada em Freud e vem para os dias atuais, trazendo essas informações. Amém? Fiquem na paz de Cristo.